Gostaria de abrir a palavra do Senhor com os irmãos em Atos, capítulo 1. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor do verso 1 ao verso 11. Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Enquanto os irmãos procuram o texto, a nossa irmã Emanuela, esposa do presbítero Fabrício, informa para a gente que, graças a Deus, a Patrícia conseguiu fazer o exame e ela agradece aos irmãos que participaram daquele momento, para poder prover esse exame para a Patrícia, tá bom? Obrigado a todos, Deus abençoe, no nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos falar brevemente hoje à noite acerca da promessa do Espírito Santo e a sua sublime esperança para a igreja. Eu tenho orado, por isso, para que Deus tenha misericórdia de nós, nos conceda cada vez mais o seu Espírito, porque no poder do Espírito Santo, eu creio, nós teremos condições, ou melhores condições, de vencer esses momentos difíceis que nós temos enfrentado, e bem assim prover também esperança para aqueles que se encontram numa situação ainda mais complicada. E, meus amados irmãos, em último caso, nós precisamos do poder do Espírito Santo para sermos igreja. Sem o Espírito Santo, nós não temos condições de fazer absolutamente nada, e eu espero, iniciando hoje à noite, a conversar com os irmãos acerca disso nas próximas oportunidades que nós tivermos aqui, amém? Então hoje à noite o nosso texto será Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, onde Lucas, o médico amado, nos diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nós agradecemos por Tua palavra e pela oportunidade de meditarmos nela. Ajuda-nos a compreendermos aquilo que o Senhor quis nos ensinar nesse texto maravilhoso que nós acabamos de ler. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Sem o Espírito Santo, a igreja não pode fazer absolutamente nada. É isso que eu gostaria de tratar com os irmãos no primeiro momento. Mas antes de nós entrarmos nessa premissa, de que precisamos do Espírito Santo para todas as coisas, eu gostaria de dizer para vocês que, de acordo com a nossa tradição, de acordo com aqueles primeiros autores da igreja primitiva, e bem assim ao longo da história do cristianismo, e também de acordo com as informações que nós extraímos, tanto do Evangelho de Lucas, como do livro de Atos, nós percebemos que quem escreveu esse documento foi um médico amado, aquele rapaz que recebeu a Jesus, muito provavelmente por meio da pregação do apóstolo Paulo em Atos, capítulo 16, no princípio da segunda viagem missionária, e que desde então abriu mão da clínica médica, abriu mão de ser médico em tempo integral e passou a ser um missionário do Senhor, pregando o Evangelho por toda a sua vida. No final da jornada do apóstolo Paulo, quando a perseguição campeava e muitos homens experimentados estavam abandonando o Evangelho, Paulo vai nos dizer em 2 Timóteo capítulo 4 que Lucas permanecia com ele, como uma espécie de escravo doméstico, alguém que
teria abrido mão de tudo mais para servir alguém que se encontrava numa masmorra romana e que não teria condição de comer, beber, de se proteger do frio e do calor, se não tivesse uma pessoa ali cuidando dele. E Lucas foi essa pessoa, esteve ao lado de Paulo até o último dia da sua vida, até quando a sua cabeça finalmente foi decapitada pelo fato dele ser aquele homem tão apaixonado pelo Senhor Jesus. E nós percebemos a relação que há entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, quando nós comparamos o capítulo inicial dos dois documentos. No versículo 1 que nós acabamos de ler, Lucas está endereçando o documento a um homem chamado Teófilo, muito provavelmente alguém de herança aristocrática, um homem que possuía muito dinheiro e que financiou as viagens e a robusta pesquisa que Lucas teve que fazer para escrever os dois documentos. No primeiro momento, o Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, e no segundo momento, o livro de Atos. Porque os irmãos conhecem bem a história dos Evangelhos. Lucas, ele não foi contemporâneo dos fatos. Quando ele finalmente recebe a Jesus como Salvador, já haviam se passado alguns anos que o Senhor havia sido assunto aos céus. Portanto, Lucas, ele não fez parte do número original dos 12 discípulos que acompanharam Jesus, e ele veio a ser alcançado pelo Evangelho já na segunda viagem missionária, em algum momento por volta do ano 51, 52 depois de Cristo. Haviam se passado pouco mais, pouco menos que 17 anos que Jesus havia partido para estar na glória, assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, e os irmãos sabem que em meio àquela perseguição tamanha, as informações, visto que eram repassadas de uma maneira oral, elas se esvaíam de uma maneira muito rápida. Portanto, a pesquisa que Lucas teve que fazer, tanto para produzir o Evangelho que leva o seu nome, como para produzir o livro de Atos, teve que ser uma pesquisa robusta, uma pesquisa profunda. Na minha opinião, Lucas foi um dos maiores historiadores de todos os tempos. Quando você vai fazer uma leitura do nascimento de Jesus no Evangelho de Lucas, a riqueza de detalhes que você encontra ali é extraordinária. Há uma parte que me chama muita atenção, e é justamente aquela parte quando Jesus, com 8 dias de vida, está saindo do templo, e Lucas diz que havia uma senhora que pedia esmola à porta do templo. Se você me perguntar o nome de alguém que pede esmola na frente da catedral, eu não vou saber dizer para você. Você sabe o nome de alguém que pede esmola lá na catedral? Eu também não sei. Lucas sabia. Ele diz que quando Jesus tinha 8 dias de vida, havia uma senhora, filha de Fanuel, da tribo de Azé, que havia sido casada por apenas 7 anos e que era viúva há 84 anos. Que informação maravilhosa, não é? E ela estava lá contemplando o Filho de Deus Todo-Poderoso. E quando ela teve esse contato, ao que parece, a família abençoada ainda se encontrava na escadaria do templo e havia um senhor, que não era de herança aristocrática, era um homem qualquer. Mas ele era especial porque o Espírito Santo havia revelado a ele que ele não passaria dessa vida para a próxima sem que os seus olhos tivessem contemplado a glória de Israel. Qual era o nome desse homem? Simeão! Quantos anos haviam se passado? Jesus viveu 33, se passaram mais 17, são pelo menos 50 anos. E Lucas está fazendo toda essa narrativa maravilhosa para nós. Ele usa até as palavras que o homem tomou em seus lábios quando teve Jesus no colo, não é? Ele diz: despede agora em paz, ó Senhor, o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Glória para o teu povo de Israel e esperança para todos os gentios. Palavras de Simeão. Quem vai dizer isso para nós? Lucas. Lucas que escreve para os despossuídos, Lucas que escreve para os marginalizados, Lucas que escreve para aqueles que viviam sem voz, sem vez, destituídos de toda esperança. Por isso que eu me identifico tanto com o Evangelho de Lucas, é o meu Evangelho favorito, porque eu me vejo nele. Vejo a maneira maravilhosa com que Jesus nos confere dignidade, nos escreve uma nova história, nos insere em sua família, coloca o hino de louvor em nossos lábios, nos faz uma nova criatura. Eu poderia passar a noite inteira falando aqui acerca daquilo que Jesus fez por nós. Então Lucas precisava de financiamento para isso, para essas viagens, para comprar papiro, pergaminho, tinteiro, para comprar as penas que ele usava como caneta, e ele vai escrever agradecendo ao homem que financiava tudo isso. Você percebe como sua oferta missionária é importante? Sem recurso, irmãos, dificilmente nós teríamos documentos tão festejados como esses aqui, que perfazem esse livro maravilhoso que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então Lucas agradece por isso. Ele diz aqui no versículo 1,
Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Teófilo, esse homem de herança aristocrática, Teófilo, esse homem rico, há quem diga que ele podia ser um alto oficial do Império Romano, há quem diga que ele é de nobre nascimento. O fato é que o homem tinha dinheiro e investiu esse dinheiro na obra de Deus. O primeiro livro que Lucas faz menção é o Evangelho. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, ele vai dizer assim: visto que muitos houve que empreendeu uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, Lucas está dizendo que alguns outros houveram, porque quando ele escreveu o Evangelho de Marcos já tinha sido escrito e o Evangelho de Mateus já tinha sido escrito. Então o Evangelho de Lucas não é o primeiro. Então ele diz que alguns outros já haviam escrito acerca dos fatos que haviam se realizado entre eles. E ele continua: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, ele vai dizer, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, há irmãos que dizem que se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos esfriar e perder a fé, irmãos. Eu não consigo comungar com essa ideia. Nós estamos observando um homem que diz que estudou bastante, um homem que diz, eu estou escrevendo esse documento após uma investigação acurada, desde a sua origem. Lucas, não apenas por ser médico, mas por ser um dos principais discípulos do apóstolo Paulo, era um homem que caminhava com desenvoltura pelos corredores do saber humano. Falava grego, falava latim, era um homem experimentado. E ele diz que nos dá esses documentos por escrito, a esse excelentíssimo Teófilo. E mais, ele faz uma exposição em ordem. Para quê? Para que Teófilo tivesse plena certeza das verdades sobre as quais ele estava sendo instruído. Portanto, no primeiro momento, Lucas escreve o Evangelho, e nós já acabamos de provar, e agora ele continua com a mesma proposta, escrevendo o livro de Atos. E por que eu digo com a mesma proposta? Porque ambos os documentos fazem parte de um mesmo esforço literário. Entenda o Evangelho de Lucas como o princípio do documento e o livro de Atos como a conclusão desse documento. O objetivo de Lucas, num primeiro esforço literário, era nos falar a respeito da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão. De fato, Lucas é o único evangelista que trata da ascensão de Jesus, e depois ele assume da ascensão no livro de Atos, é o que nós vamos estudar hoje à noite, até a prisão domiciliar do apóstolo Paulo. E o que nós aprendemos com isso? Pelo menos 60 anos do cristianismo primitivo. Os 30 anos da vida do Senhor Jesus e depois os 30 anos da expansão da igreja, desde o Pentecostes até a prisão domiciliar do apóstolo Paulo. Em outras palavras, o livro de Atos é a ponte que liga a vida de Jesus, leia-se os evangelhos, a teologia que foi elaborada sobre a vida de Jesus, que são as epístolas do Novo Testamento. Sem o livro de Atos, nós não teríamos um meio contextual para compreender as epístolas, porque nós leríamos pela ordem, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, e nós nos perguntaríamos, de onde esses documentos saíram? Quem foi esse apóstolo Paulo? Por que foi que ele teve que escrever esses documentos? Quando nós estudamos o livro de Atos, então os pingos vão assumindo os seus respectivos is. Nós vamos aprendendo que Saulo, a princípio, era um perseguidor, que foi alcançado pelo Evangelho, se tornou o principal teólogo da igreja primitiva. Ele sabia que o Evangelho precisava expandir-se para que o nome do Senhor fosse conhecido até os confins da terra, e ele parte em suas festejadas viagens missionárias. No final da primeira viagem missionária ele escreve Gálatas, no final da segunda ele escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses, na terceira ele vai escrevendo as demais epístolas, como 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, por aí vai. Você vai compreendendo as coisas. E Lucas é o homem que Deus vai usar para que isso se torne possível. Portanto, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Sobretudo nesses dias difíceis que nós temos enfrentado. A palavra tem que ser esse lenitivo. A palavra tem que ser esse remédio que cura a nossa alma, que cicatriza as nossas feridas, que nos dá razão para acordarmos pela manhã. Porque, convenhamos, você assiste o jornal, tudo que você quer é que, meu Deus, mas quando você lembra da palavra de Deus, do sacrifício vicário do Senhor Jesus, da missão sublime que nós temos, então nós lembramos, irmãos, que ainda há uma missão para nós sobre a face da terra. Uma promessa que tem confortado muito meu coração nesses dias é aquela promessa de Gênesis.
Se me falha a memória, é capítulo 6, acho que versículo 22. Aquela promessa que Deus faz a Noé quando finalmente as águas do dilúvio baixam. Noé oferece aquele primeiro sacrifício a Deus, aí aparece o arco celeste. É maravilhoso, não é? E Deus diz assim para Noé: Noé, eu prometo a você que eu não vou mais destruir a terra da maneira como eu destruí com o dilúvio. Enquanto a humanidade existir, Deus diz para Noé, sempre haverá dia e noite, frio e calor, sementeira e cega. Até o final dos tempos. Então, quando meu coração está angustiado com tudo isso que tem acontecido com pandemia, com notícias tristes que vêm até mim, essa promessa invariavelmente vem ao meu coração. E eu sei que por mais que a noite venha aparecer escura, amanhã o sol vai voltar a brilhar, irmãos. E Deus permanecerá no trono, regendo todas as coisas, conhecendo tudo e todos. E o nome dele haverá de ser glorificado. Amém. Então, glória a Deus. Muito bem, avançando, não é? Nós chegamos ao versículo 2, quando Lucas nos diz que ele ensinou para a gente, nesse livro prodioso, aquilo que Jesus fez e ensinou, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Portanto, Lucas, fazendo um gancho com o Evangelho, no capítulo 24, ele parte da ascensão de Jesus, do momento em que Jesus foi elevado às alturas. Ele nos diz que Jesus esteve caminhando com os discípulos por cerca de 40 dias. Desde a morte de Jesus na cruz até o Pentecostes, se passaram 50 dias. É por isso que o nome é Pentecostes, tem a ver com 50. Dentro desses 50 dias, por pelo menos 40, Jesus manifestou-se aos discípulos. Devia ser qualquer coisa extraordinária, hein, irmãos? Mortais, tais quais nós somos, olhando para o Cristo ressurreto, para o Cristo glorificado, o Cristo que nós veremos na glória quando estivermos lá com Ele, devia ser uma coisa espetacular. Jesus apareceu, de acordo com a narrativa dos evangelhos, por pelo menos 10 vezes. E o que ele queria com isso? Provar por A mais B para os discípulos que de fato a ressurreição era real. E é interessante notar que Jesus não aparece apenas para aqueles discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago, João, André, não, Jesus apareceu para todos eles. E o que nós aprendemos com isso? Que todos os discípulos de Cristo, sem exceção, possuíam uma única missão. E qual seria? Partir por todo o mundo, dizendo a todas as pessoas que Jesus havia ressuscitado, que a ressurreição era real. E que nós podíamos depositar nele toda a nossa confiança, porque a partir desse momento nós não teríamos mais inimigo à altura, porque se a maior de todas as nossas inimigas é a morte, e mais do que nunca nesses dias, irmãos, ela tem se mostrado, não é? E nós tememos e nós nos angustiamos. Há pessoas que têm sofrido tanto, mais tanto, que nós não temos condições de colocar esse sofrimento em palavras. Mas nós já vencemos a morte, irmãos. Ela já foi tragada pela vitória de Cristo Jesus. Você não lembra daquele diálogo que Jesus teve com a morte? No imaginário da teologia paulina, Paulo idealiza o diálogo de Jesus com a morte, não é? Em 1 Coríntios capítulo 15. Porque o salário do pecado é a morte. Quem pecou deve morrer. Mas Jesus pecou? Não, Jesus não pecou. Então, a partir do momento que Jesus morre, a morte vai exercer domínio sobre ele. Porque a morte não é recompensa dela. E a morte vai ter com Jesus. E faz uma avaliação dele. E quando a morte faz a avaliação de Jesus, é um exemplo bem pedagógico de Paulo, né? Ela encontra quantos pecados em Jesus? Ela não encontra nenhum. E se você puder imaginar Jesus olhando nos olhos da morte, ele vai dizer assim: onde está, ó morte, o teu salário? Onde está, ó morte, a tua recompensa? Ela não tem sobre Jesus. Ela não tem qualquer direito. E mais, a justiça, para de fato ser satisfeita, teria que fazer com que Jesus voltasse a viver. Porque se ele não tinha pecado, ele não tinha que permanecer morto. E é por conta dessa justiça inafastável que ele ressuscitou ao terceiro dia.
E seria essa alegria contagiante que aquece o nosso coração e ilumina as nossas mentes que os discípulos teriam a missão de propagar. E por isso Jesus apareceu por pelo menos 10 vezes a eles, para que o seu coração de fato incendiasse. Porque de acordo com Lucas, essas provas seriam provas incontestáveis de que a ressurreição era real, de que nós não tínhamos mais inimigo à altura, de que nós não devíamos mais andar por aí cabisbaixos, ensimesmados, ressabiados, como que se o inimigo que nós não podemos mais, com ele, tivesse domínio sobre nós, de modo a retirar de nós a nossa alegria. Pelo contrário, Paulo vai nos lembrar em Romanos capítulo 8, que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não temos mais inimigo à altura. Não importa o que você assista no jornal, meu irmão. Não importa o que a pessoa te mande no WhatsApp. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus não ia sangrar das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde para perder para um vírus, irmãos. Ele não conhece derrota, por isso ele é Deus. Por isso ele é Deus. Portanto, além de provar a verdade de sua ressurreição e de sua mensagem, Jesus queria sim incendiar a igreja, fazê-la caminhar de um modo contagiante, porque ele sabia que dias difíceis viriam. Ou não? Você vai fazer uma leitura do livro de Atos, dias depois desse acontecimento aqui, todos, à exceção dos apóstolos, seriam expulsos de Jerusalém. Imagine sair de casa para comprar qualquer coisa e depois nunca mais voltar para casa. Separar-se de filhos, separar-se de mais parentes, sair errante pelo mundo. Isso não seria fácil. Surgiria um rapaz chamado Saulo, que antes de compreender a mensagem do Evangelho era terrível. Até os apóstolos o temiam. Vocês lembram que após a conversão de Saulo, em Atos capítulo 9, quando ele reaparece em Jerusalém, ninguém queria nem conversar com ele. O perseguidor voltou. Então Deus vai e usa Barnabé para marcar um encontro com os apóstolos, e finalmente eles recebem a Saulo de Tarso, que depois se tornou o apóstolo Paulo, como um poderoso pregador do Evangelho. Mas o que eu quero dizer para vocês é que as coisas não eram fáceis. Portanto, eles tinham que ter a certeza inabalável de que a vitória era deles, de que as circunstâncias temporais poderiam mudar, mas essas circunstâncias temporais não tinham mais o poder de mudar o placar que já estava na glória. Jesus já havia vencido, a vitória já era nossa e não importariam mais as circunstâncias. Não há nada que aconteça conosco sobre a face da terra, meus amados irmãos, que apague aquilo que Cristo já conquistou na glória. Não há mais nada que o apanhe surpreendido, não há mais nada, meus amados irmãos, que o apanhe desprevenido. Ele reina. Com seus olhos como que chamas de fogo, ele observa tudo e todas as coisas, e não há nada que possa ser feito em oculto, que ele não tenha condições de esquadrinhar. Se nós subirmos até os céus, lá ele estará. Se nós fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, lá ele estará também. Não há ninguém que escape à sua face, ele é todo poderoso. Nós precisamos trazer textos como esse à nossa mente, quando nós estivermos andando de cabeça baixa pelas ruas de Campina Grande, irmãos. Porque nós somos um povo vitorioso. Eu não quero dizer com isso que nós não vamos nos entristecer, eu não quero dizer com isso que nós não vamos chorar, eu não quero dizer com isso que nós não vamos nos preocupar, eu não quero dizer com isso que nós não vamos, irmãos, até quem sabe flertar com a depressão. Nós somos seres humanos. Mas esses sentimentos não podem ter o poder de anular a vitória extraordinária que nós já alcançamos em Cristo Jesus. E nós somos o povo que compartilha essa alegria. Nós somos o povo que compartilha essa novidade. Nós somos o povo que de uma maneira incontestável acredita que Jesus está vivo e que a vitória dele é real. Portanto, meus irmãos, vamos reunir forças para no meio dos vendavais da vida. Ainda como aquela canção antiga diz, né? Ainda que nós venhamos a ser arremessados contra o cais, que nós venhamos a provar para todos quantos a razão da nossa esperança. Mas isso só é possível no poder do Espírito Santo. Você concorda comigo?
Sem o Espírito Santo você vai assistir o jornal à noite, meu irmão, e não vai querer sair da cama. Porque é uma coisa assim, chocante. Todas as notícias que nós temos tido acesso. É chocante, irmãos. Eu acompanhava o culto pela manhã e ficava assim chocado com o pastor dizendo, ele dizia, como é difícil para mim como pastor dizer para as minhas ovelhas que não venham para o culto. Não é? Se não for Espírito Santo, a gente fica pelo caminho, irmãos. Não há força no nosso braço, não há poder na nossa mente, não há fortaleza no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele já foi enviado. E Jesus sabia de uma maneira tão patente, tão plausível, que sem o Espírito Santo nós não teríamos condições de fazer absolutamente nada, que em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele olha nos olhos dos discípulos e diz assim, sem o Espírito Santo não saiam de Jerusalém. Sabe por quê? Porque quando os discípulos começaram a ver Jesus ressurreto, quando Jesus olhou para Tomé e falou assim, Tomé, vem cá meu filho, coloca a mão aqui no meu lado. Coloca o dedo aqui no local que a lança do soldado me transfixou. Tomé, você não pode ser incrédulo, você tem que ser crente. Tomé ficou incendiado, você concorda comigo? E quando Jesus teve aquele diálogo com Pedro, Pedro, você me ama? Senhor, eu amo o Senhor. Pedro, você me ama? Ah, eu amo o Senhor. Pedro, você me ama? Aí o pescadorzão, né? O intrépido Galileu abre o coração e fala assim para o Christus Victor, né? Para Lucas, Jesus era o cosmocrato, o dominador do cosmos, o dominador do universo. E Pedro, sabendo disso, diz, tu sabes todas as coisas. Eu falo sem pensar, eu digo bobagem, arranco a orelha do povo, a espada ainda está aqui na minha cintura. Mas eu amo o Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro está incendiado, não é? Só que não basta ter motivação, porque motivação dá e passa, irmãos. Não basta ter alegria, porque alegria dá e passa. Estou falando como seres humanos, tais como nós somos, amém? A alegria do Espírito Santo é para todo sempre. Mas é para todo sempre porque é do Espírito Santo. E sabendo disso, Jesus falou assim para eles, vocês estão empolgados, vocês estão animados, eu ressuscitei. Mas sem o Espírito Santo, fiquem em Jerusalém. Porque vocês não podem absolutamente nada. Então Lucas, ele parte desse ponto. E retoma agora no capítulo que nós acabamos de ler. Olhe para o versículo 4. E comendo com eles. Isso aqui é uma releitura do Evangelho. Isso aqui é Lucas 24, 49. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis o quê? Batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E por que essa promessa era tão importante? Porque a descida do Espírito Santo, irmãos, ou a chegada dele é o marco do surgimento da igreja. A igreja é o povo do Espírito Santo. Retira o Espírito Santo da igreja, ela vai ser uma escola. Retira o Espírito Santo da igreja, ela vai ser uma ONG. Retira o Espírito Santo da igreja, ela vai ser, sabe lá Deus o que, irmãos? Nós só somos o que somos no poder do Espírito Santo. Sem Ele nós não podemos absolutamente nada. Então Ele é o marco do surgimento da igreja. Em segundo lugar, é o Espírito Santo quem comissiona a igreja. Esse ide que nós recebemos é no poder do Espírito Santo. Esse dínamos, esse poder que nos anima, esse poder que nos movimenta, esse poder que nos faz sair do ponto A para o ponto B é o poder do Espírito Santo. E em terceiro lugar, é o Espírito Santo quem nos capacita. Você pega o homem mais letrado nas teologias sistemáticas e bíblicas, e em qualquer outra teologia da vida, e sem o Espírito Santo ele não vai passar de um sino que ressoa, um símbolo que retine, um bronze que faz barulho. Não é isso que Paulo diz em 1 Coríntios? Mas no poder do Espírito Santo, você pega um pescador que nunca teve a oportunidade de se sentar aos pés de Gamaliel. E quando ele prega, 3.000 pessoas recebem a Jesus como Salvador. E elas ficam tão maravilhadas com o impacto, com o poder da prédica, da locução, da pregação do homem, que se perguntam assim, mas ele não era pescador? Ele consegue pregar dessa maneira extraordinária?
E as pessoas respondem assim: é que ele andou com o Mestre. Isso acontece comigo, isso acontece com você, é o poder do Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo quem inicia a igreja, é Ele quem dá ordens e é Ele quem a capacita. Logo, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós precisamos desse poder, sobretudo nos dias atuais de dificuldade que nós temos enfrentado. Mas a todo o tempo, irmãos, mesmo cientes da necessidade desse poder, nós somos bombardeados para perdermos o foco. Para imaginarmos que nós estamos aqui para viver os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos objetivos, aquilo que nós queremos para a nossa própria vida. Quando, na verdade, mesmo sendo servo de Jesus, ainda que com a prerrogativa, com a permissão de sonhar, os nossos sonhos não são mais necessariamente os nossos sonhos, mas os sonhos dele. E os nossos planos não são mais, de fato, os nossos planos, mas os planos dele. Por quê? Porque nós aprendemos, à luz das Escrituras, que viver para a gente agora é Cristo. Não é assim? O autor vai mais além, diz que nós já estamos crucificados com Ele. E a vida que nós agora temos, nós não a temos mais em nós mesmos, mas nós a temos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Portanto, todas as áreas da nossa vida pertencem a Ele. Ele é quem dita as regras. Quando nós escolhemos um curso superior, nós escolhemos um curso superior que melhor concorra para a glória do nome dele. E quando a gente quer fazer um concurso, a gente quer fazer um concurso para ter uma profissão que corrobore a glória dele. E o salário que nós temos é o salário que concorre para a glória dele. E a casa, e o carro, e tudo mais. Não é assim, irmãos? Mas se nós não tivermos cuidado, nós passamos a nos preocupar muito mais com aquilo que faz parte desse plano terreno do que necessariamente aquilo que faz parte do plano espiritual, onde deve estar o nosso coração e, por fim, o nosso tesouro. Isso aconteceu, inclusive, com os discípulos. Porque em meio a toda essa história maravilhosa, no versículo 6, eles perguntam assim: então será agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Nas entrelinhas, o que os discípulos estão perguntando é: vai ser agora que o Senhor vai derrubar Nero do trono? Vai ser agora que o Senhor vai como eu posso dizer, vai ser agora que o Senhor vai atender ao anseio da mãe do Tiago e do João, e o Senhor vai se sentar no trono de Roma e vai colocar João de um lado e Tiago do outro? Vai ser agora? E nós vamos reger as nações? Vai ser agora que o reino vai ser restaurado? E Jesus fala para ele: claro que não, vocês não entenderam nada. Não. Versículo 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo de uma maneira tão doce, tão sutil, como era assim do seu feitio: vocês não têm que estar preocupados com coisas que não é da alçada de vocês. Vocês não têm que estar preocupados com coisas que não é da responsabilidade de vocês. Estudos comprovam que a cada 10 coisas que nos preocupam, apenas 3 acontecem. E a nossa energia vital vai embora. Nós vamos gastando os cartuchos tão preciosos das nossas vidas em batalhas que não estão nem acontecendo, só na nossa mente. Nas entrelinhas aqui, Pedro já estava com a espada, na mão de novo. Vai ser agora, Jesus, que a guerra civil vai começar. Vai ser agora que a gente vai pisar na cabeça da serpente romana. Nós somos ferramentas, irmãos, nas mãos de um Deus que é todo-poderoso. Você não abre uma caixa de ferramentas em casa e um martelo não olha para você e diz assim: o que é que eu vou fazer hoje? O que é que o martelo faz, irmãos? Não faz nada. É uma ferramenta. Talvez para aquele serviço em especial ele não seja nem necessário. Ele permanece lá porque o proprietário quer. Da mesma forma sou eu e você. Você não tem que estar preocupado com questões que não são da sua alçada. Guarde o seu coração, meu irmão. Invista a sua vida preciosa em alguma coisa que de fato seja da sua área de atuação.
Você vai preservar uma energia preciosa que pode ser melhor aproveitada na obra de Deus, para a maior glória de Deus. E Jesus está dizendo para os discípulos, vocês não tem que se preocupar com isso não. Isso é responsabilidade do meu Pai. Eu vou dizer para vocês o que é que vocês têm que fazer. Vocês lembram que sem o Espírito Santo vocês não podem fazer absolutamente nada, mas eu quero reafirmar algo para vocês que eu já disse por meio do profeta Joel, que eu já disse por meio do profeta Isaías e que agora eu vou dizer a plenos pulmões. Jesus falando para eles, versículo 8, vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, aí sim vocês terão condições de dar testemunho de mim, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que seria esse poder? Esse poder vem de um termo grego que significa dar capacidade, movimentar. A ideia é que sem o Espírito Santo nós não temos condições de nos mover. Mas quando o poder do Espírito Santo vier, então nós vamos nos movimentar. E nós vamos nos movimentar para quê, irmãos? Para fazer aquilo que é a missão principal do Espírito Santo, dar testemunho de Jesus. Falar para as pessoas que Jesus ressuscitou, falar para as pessoas que há esperança para as suas realidades, falar para as pessoas que elas não têm que andar por aí entristecidas, sem esperança, achando que não há solução para os problemas dela, porque Jesus é todo poderoso. Essa é a missão da igreja. Nós não temos que estar preocupados com questões, meus amados irmãos, que não competem à nossa alçada. Eu poderia dar N exemplos aqui, mas eu não quero soar político, eu não quero soar partidário, eu não quero, irmãos, ditar questões sociais e culturais para vocês, mas eu creio que o Espírito Santo, nesse momento, traz à memória de vocês questões que têm lhes preocupado e que não competem a vocês, irmãos. E aí, todo tempo vocês estão angustiados e preocupados, é porque está acontecendo isso ali, está acontecendo isso lá, e isso pode acontecer, e se isso acontecer vai desaguar nisso, e no ano que vem, e daqui a 2 anos, e daqui a 3 anos, e você não come, não dorme, não bebe, e com o seu comportamento você dá testemunho de que não aconteceu nada na cruz por você, porque você se preocupa com questões que não fazem parte da sua alçada, como que se não houvesse alguém para se preocupar com isso, e Ele vê tudo, e conhece tudo. Não há nada ao acaso, não há nada ao léu, as rédeas dessa carruagem que nos conduzem não estão à deriva, e o condutor não está louco com as mãos na cabeça, procurando o que fazer, não, as rédeas estão na mão dEle, sempre estarão na mão dEle. Se segura na carruagem atrás, porque ela vai chacoalhar você, ela vai balançar você. E quando você achar que não aguenta mais, quem sabe Ele vai olhar para trás e dizer, chegamos. Isso é maravilhoso, irmãos. E nós recebemos poder para isso. Sem poder para isso, você não vai conseguir. Você vai querer pular da carruagem, você vai achar que ele perdeu o domínio, você vai achar que ele perdeu o controle, mas ele não perdeu. Não se comporte como se ele houvesse perdido. Eu sei que nós vamos continuar nos preocupando e nos angustiando, nós somos seres humanos, mas lembre disso. Tente trazer isso ao seu coração, em nome de Jesus. Porque, de fato, a ordem que nós recebemos é de dar testemunho dEle. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu creio, irmãos, para encerrar que, entre outras coisas, essa é a nossa sublime missão. Jerusalém, um caos. Judéia, um caos. Samaria, um caos. Aí esse povo estava sendo expulso de casa, perdendo bens, deixando para trás familiares. E por onde eles passavam, eles diziam, nada está perdido, Ele ressuscitou. Mas vocês foram expulsos de Jerusalém, Saulo está matando, fazendo blasfemar, prendendo todo mundo. Não tem problema não, Ele ressuscitou. Ele está vendo tudo, Ele sabe todas as coisas. Saulo está fazendo tudo aquilo, Deus está vendo, Deus vai tratar com ele. Irmãos, parece loucura, não parece loucura? Meu Deus do céu. Aí você continua fazendo a leitura de Atos. Essa loucura chamada evangelho vai se espalhando. As cidades vão sendo conquistadas. As multidões vão se rendendo ao senhorio dele. E o nome dele vai sendo cada vez mais glorificado. E eu creio que essa ainda é a nossa missão, irmãos. Acreditarmos quando ninguém mais crê. Nós estamos vivendo esse momento. Eu tenho conversado com pessoas que já caminham
no Evangelho há tantos anos, e às vezes elas olham para mim assim, eu respeito a dor delas, é óbvio. Não quero entrar nesse mérito, irmãos. Mas às vezes as pessoas olham para você assim, como dizem assim, eu não creio mais nada. Eu acho que está tudo perdido. Esse vírus vai acabar com tudo. Será que é assim que nós devemos nos comportar, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Há tantas pessoas que sofreram antes de nós, irmãos, e que nos orgulham tanto. Eu acho que Deus permite que essas histórias permaneçam nas Escrituras para momentos como esse, não é? Mas eu sei, irmãos, que no meio desse caos que nós temos vivido, há muitas pessoas, inclusive aqui nessa igreja, que, quem sabe, Deus se encontre lá, né, assentado no seu trono de glória, olhando para um serafim, para um querubim, e dizendo assim, vistes a minha serva fulana? No meio dessa pandemia não tem ninguém como ela, que conserva a sua integridade a mim, mesmo no meio do caos. Viste o meu servo fulano? Ninguém há na terra semelhante a ele, que conserva a sua integridade a mim, mesmo em meu caos. Eu estou fazendo aqui, irmãos, uma aplicação com base na história de quem? De Jó, muito bem. Você consegue sentir o orgulho de Deus? Quando ele diz assim, para o Perasmós, não é para o tentador, para Satanás, vistes o meu servo Jó? Claro que Satanás viu que Jó era um homem de Deus. E tudo que o inimigo quer é derrubar os homens de Deus, não é verdade? Viu sim, e Deus, não há ninguém como ele, homem íntegro, reto, temente a mim, que se desvia do mal. Aí a história vocês conhecem muito bem. É porque ele tem muitos bens. Porque o Senhor tem feito ele prosperar mais que os demais. E Deus mostra por A mais B naquela história maravilhosa que Jó amava a Deus não importando as circunstâncias. E quando eu me preparava, irmãos, para pregar para vocês hoje à noite, era só que eu orava e pedia a Deus, Senhor, eu não quero impor aos meus irmãos que eles se comportem como Jó, porque eu também não quero isso para a minha vida. Uma coisa é a estrutura de Jó, outra coisa é a minha estrutura, outra coisa é a estrutura de cada um de vocês. Mas que o Senhor encontre em nós pessoas tão apaixonadas, assim como Jó foi apaixonado pelo Senhor, para que o Senhor possa se orgulhar do nosso comportamento, assim como o Senhor se orgulhou do comportamento de Jó. E nós vamos ter uma resposta, irmãos, para esses dias turbulentos. E isso vai ser possível porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? O Espírito Santo habita em nós, irmãos. A promessa se cumpriu. Hoje à noite eu preguei sobre a promessa. Mas se Deus permitir, numa próxima oportunidade eu vou pregar sobre o cumprimento da promessa. E aí a gente vai estudar o que foi que aconteceu quando finalmente o Espírito Santo veio. Tá bom? Vamos relembrar porque vocês já sabem de cor. Amém?